Sim, shalom, shalom, irmão Fernando. Na verdade, eu vi essa segunda pergunta e a única coisa que eu posso falar sobre essa situação que eu vejo que, na verdade, eh, é uma situação que vem consoante o ódio que as pessoas vão sentindo contra o irmão José. Eu digo isso assim mesmo porque eu não gosto de dobrar língua. Quando o inimigo vem como torrente de água e tudo mais. Então, disse a Bíblia que Deus levanta a sua bandeira. E é a hora mesmo de levantar a bandeira para que as pessoas saibam que nós estamos a defender. Na verdade, as pessoas se atacam ao irmão José, tentar denigrir e tudo mais, com o único propósito. Há uma coisa que eu vou dizer que talvez isso vai chocar muitos pastores, porque eu sei que no nosso grupo, o grupo aí, os amigos da Voz de Deus, tem muitos pastores que não creem no ministério de fitas e alguns talvez põem uma fita uma vez a outra e não compreendem bem o que é, e depois muitos dos pastores às vezes eu sei que tem muita intenção, muita vontade de querer digamos abraçar o ministério de fitas, mas estão amarrados com outros sistemas, outras cordas, digamos, denominacionais entre as igrejas da mensagem, que pretendem crer a mensagem. Há pastores que não são livres, então ficam com muito receio e ficam a assistir assim em cima do muro, eh, então não tem muita coragem de aceitar a sua posição. Mas nós defendemos essa bandeira com muita coragem, porque quando nós achamos que a coisa é verdadeira, é escriturística, é divina e é para nós, para nos abençoar, então não temos que ter receios de nos identificar com aquilo. Porque disse o Abraham que muitas das vezes as pessoas se atacam com aquilo que veio para lhe salvar. As pessoas até aqui não compreendem de facto por que Deus levantou o irmão José Brana. O irmão José Brana não veio como inimigo das igrejas, nem inimigo dos pastores. Os pastores se fizeram inimigos eles mesmos do irmão José, porque eles não sabem por que estão no púlpito, não sabem por que receberam o ministério de Efésios 4. Porque um verdadeiro ministro de Efésios 4 sabe o porquê que está ali. É para apontar para o profeta. E o irmão José só veio nos dar aquela coragem e dizer que é preciso realmente dizer ao povo que a evangelização do tempo do fim é pregar Malaquias 4. É dizer ao povo o que é Malaquias 4. E para as pessoas ouvirem a voz. Porque ouvir a voz e tudo, mas não deveria ter causar problemas até o ponto de querer denigrir o irmão José, para é um profeta menor, eu não sei o que o resto. Bom, existe, digamos, uma linguagem própria, que o profeta usa também, o profeta menor, não sei o que o resto, mas é seguindo a linguagem, digamos, a linguagem teológica, porque as pessoas é que, digamos, classificaram profeta maior, porque aqueles profetas que tiveram grande destaque na Bíblia, como Moisés com o Êxodo, o Elias ali com a restauração do altar de Deus em Israel, e então e outros profetas que tiveram grande destaque. Então os outros, como o profeta menor, como sucessores, ou então que vieram depois dos profetas que tiveram grande destaque, eu li isso aqui, o profeta falando aqui, do Josué também, um profeta menor, que veio depois de Moisés e tudo mais, mas é no sentido do grande destaque, porque mesmo o profeta dizia, o próprio Moisés não é bem o profeta, não é bem, digamos, a pessoa que, digamos, que libertou Israel do Egito para cá, era Deus ele próprio, porque a promessa de Deus para Abraão era que eu descerei, não que enviarei Moisés. Então, o profeta é Deus ele próprio. Os outros são simplesmente vasos que Deus usa para exercer esse ministério. Então, Deus é quem sabe a grandeza do trabalho que ele dá a cada um. Mas nós sabemos que o profeta, noutras brochuras, fala do grande trabalho que Josué fez, porque Moisés tirou o povo do Egito, mas quem estabeleceu o povo dentro da terra prometida era Josué. E não era um pequeno trabalho.
Não era um pequeno trabalho. Atravessarem o Rio Jordão, que é um tipo da morte, para a ressurreição e tudo mais, e então se apoderar e se acaparar, digamos, das promessas de Deus, porque sair é uma coisa, mas entrar é outra coisa. Agora, Moisés foi um grande destaque na saída, mas para a entrada era Josué. Então, essa coisa de profeta menor, profeta maior e tudo mais, não tem bem um grande significado para um cristão. Agora, o problema é vermos o destaque, o lugar de Josué, o lugar de José hoje em dia entre nós, o que ele realmente representa. Porque nesse momento, se Deus não predestinasse, e para já aproveitar tudo na presciência de Deus, Deus sabia que exatamente a igreja chegaria numa marcha lenta e tudo mais, e precisava de um toque, de alguém para poder finalizar o trabalho. Então, essa parte aí que o irmão José realmente faz. E outros veem, não, Josué não é um homem, não é o irmão. Mas é isso também que nós podemos dizer para o irmão Branham, que o Elias de Malaquias 4 não é um homem. O profeta disse que o Elias de Malaquias 4 é Jesus Cristo, ele próprio. Então vamos colocar o irmão Branham aonde? E se nós colocarmos o irmão José dizendo que pá, não é o Josué, porque o Josué é o Espírito Santo. Sim, mas esse Espírito Santo nós ouvimos hoje o guia. Ouvimos aí um guia. O que é um guia? Um guia, realmente eu disse, é um homem cheio do Espírito Santo. Ungido, aquele que realmente recebeu a palavra de Deus com fé. E o único, ninguém pode discutir que não há alguém nessa era, depois de irmão Branham, nós os que ficamos aqui, alguém com mais fé do que irmão José Branham. Porque ter a coragem, não é somente a coragem, mas ter, digamos, essa entregue, essa determinação que irmão José Branham tem, não é de um homem, é Deus dentro do homem. Porque se fosse como um homem, ele também é um homem que é pá, pronto, por estar de tanta chatice, como disse Moisés, é melhor, digamos, então, se chateou e até que teve que, Deus teve que lhe tirar a partir do deserto para não entrar, porque se chateou. Era um homem, era muita frustração, conduzir um bando de rebeldes e tudo mais. E temos mais rebeldes hoje do que Moisés tinha. Irmão José poderia muito bem dizer que, pá, então, Senhor, se é assim, fique assim e essa gente. Mas não. O irmão José está com uma determinação que é Deus quem sabe onde está a levar a sua igreja. E nós, os que captamos a visão, temos o mesmo espírito. Somos destemidos. Nós não olhamos para trás porque é menor, profeta maior, não sei onde isso se encontra. Porque aí nós temos, por exemplo, o Abraão fala aqui do Miqueias. Miqueias, o que ele fez? O Elias havia amaldiçoado Acabe. Elias fez um grande trabalho, amaldiçoou Acabe. Mas para aquela maldição se cumprir, não era o trabalho mais de Elias, era o trabalho de Miqueias, nem mesmo de Eliseu, era de Miqueias. E ao cumprir esse trabalho, ele fez um grande trabalho. Somente quem não entende bem os planos de Deus, às vezes, vê que para tudo é uma pequena coisa. Mas quando uma palavra sai da boca de Deus, se não se cumprir, faz de Deus um mentiroso. Mas quando se cumpre, realmente as pessoas agradecem a Deus pela grandeza e pela dimensão do cumprimento daquela profecia. Porque uma profecia não cumprida é realmente como que uma mentira. Mas quando encontra um vaso para cumprir aquela profecia, esse vaso não é um vaso de desonra, é um vaso de honra. E o que o irmão José Brana está a fazer para nós, somente nós, os que entendemos os benefícios desse ministério, é que conhecemos a dimensão e a grandeza do irmão José. Os outros podem chamar de profeta menor, profeta, sei lá, o que eles quiserem, é um pastor da igreja, é um Efésios 4, é não sei o que o resto. Cada um vai fazendo a sua leitura. Mas a minha leitura sobre o irmão José Brana baseia-se principalmente nas profecias do irmão Branham, que eu digo que o irmão Branham, como todos os outros profetas na Bíblia, eles vieram sempre depois de um outro profeta. E que era dito que um profeta profetizava sobre o profeta que viria depois. Então é uma coisa hoje, irmão Branham, falar sobre um outro profeta que viria depois dele. Jesus falou de iria enviar profetas. Ele próprio era profeta, iria enviar profetas. Não falou apenas um profeta como Paulo, mas profetas.
Então, um profeta quando vem, profetiza sempre para os outros profetas que virão depois dele. Então, falar de irmão José, porque onde está na Bíblia? Não, é só o irmão Branham quem falou. Outros até vão muito longe, profanando, digamos, a profecia e as coisas divinas, e chegaram ao ponto de dizer que não, foi só um sentimento de um pai e tudo mais. Bom, isso realmente mostra que tipo de Espírito Santo que esses ministros têm. Bom, mas comigo, para mim, o irmão José Brana não é um profeta menor, porque o trabalho que o irmão José está a fazer do restabelecimento da igreja, porque o que é que está a acontecer? A igreja foi invadida por várias denominações que são credos, pensamentos dos homens que invadiu os púlpitos. Satanás se camuflou entre nós e veio como na cara de um pregador e trouxe várias ideias que não tem nada a ver com o que o profeta Branham armazenou. E quando Deus levanta o irmão José Brana, vem com a fita como que aquela pedra que desceu do céu sem o socorro de uma mão, essa pedra vem esmagar cada credo, cada dogma, cada sistema, porque hoje em dia as pessoas fizeram da mensagem como um comércio, alguma coisa para ganhar pão, qualquer coisa. E se sentem incomodados porque acham que se não pregar, então ninguém lhes dá o dízimo. E aí onde está o grande medo? Todos esses nomes pejorativos e tudo mais, só para denigrir o irmão José, a raiva vem, mas é na parte financeira. É onde está o olho deles. Esse é o grande medo. Mas é triste saber que há ministros que não sabem, porque as pessoas correram no púlpito sem saber onde estavam a ir. Eles não sabem o que é púlpito. Púlpito não é um ganha-pão. Ganha-pão é uma recompensa que Deus dá para você, mas não é o objetivo que deve levar alguém que pensa que se não pregar acabou com você e tem que ofender o homem que Deus levantou. Irmão José, não é, é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado porque aquilo é 6.060 voltas. Se você toca aquilo, você é eletrocutado, e daquilo você é eletrocutado, eletrocutado, qualquer coisa, como dizem. Pronto, você é queimado totalmente, você não tem chance. Então é melhor pegar leve. Melhor pegar leve. Não se pode chamar o irmão José, profeta menor, de uma forma pejorativa. Não, não, não. É preciso pensar bem. Eu creio que o irmão José é profeta e ponto final. Se é maior, isso depende de cada um. Se é menor, depende de cada um. Mas para mim, o irmão José Brana é profeta. O que ele diz, o ano passado nós tivemos profecias que ele profetizou, além daquilo que foi falando nos outros anos, mas o ano passado falou de que as igrejas iriam fechar e tudo mais. E estávamos todos em casa. É só agora nós em Angola, agora que começamos a cultuar nas igrejas, mas estávamos todos fechados. Foi o irmão José que havia dito isso. E ainda tanta coisa que ele está a dizer que o mundo continua a desmoronar. Ele está a profetizar ali. Só que as pessoas estão muito distraídas. Bom, deixo isso por ano. Isso é uma mensagem, é um áudio, não vai levar muito tempo. Só queria dizer que a minha posição é: o irmão José Brana não é um profeta menor, ele é um profeta, ponto final, porque é isso que saiu da boca do profeta. O profeta não disse que José seria um profeta menor ou seria um profeta maior, não disse isso. Fico com aquilo que disse o profeta nas fitas. Essa é a minha posição. Deus abençoe muito, irmão.